Derivação implícita, parte 5, exercícios. Exemplo 5. Use derivação implícita para calcular a derivada de y igual a arco seno de x, o arco cujo seno é x, quando x pertence ao intervalo que vai de -1, aberto em -1, até aberto em 1. Então, para a gente usar a ideia de derivação implícita, note que y é dado de forma explícita como função de x. Mas aqui eu tenho uma função nova que eu não sei calcular a derivada, arco seno. Então, como é que eu faço? Bom, eu sei calcular a derivada do seno. Então, eu sei que se eu aplicar o seno em ambos os lados da equação, aqui do lado direito vai ficar seno do arco cujo seno é o x. Então, seno do arco cujo seno é o x é o próprio x. Na realidade, seno e arco seno são funções inversas uma da outra, né? Então, seno de arco de seno de x, na realidade, é o próprio x. Então, aplicando seno de ambos os lados da equação, seno em ambos os lados da equação, de y igual a arco seno de x, temos. Então, temos que seno de y igual a seno de arco do arco cujo seno é o x. Então, isso dá o próprio x. Então, eu tenho que seno de y é x. Bom, seno de y igual a x, eu posso derivar de ambos os lados em relação a x. Então, derivando em relação a x, temos. Em relação a x, nós temos o seguinte. Então, derivada de seno de y igual a derivada do lado direito aqui é o x. E isso vai dar quanto? Bom, seno de y, em que y é uma função de x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, seno de uma função, a derivada é cosseno dessa função, vezes a derivada dessa função em relação a x, que é nada mais, nada menos que y', igual a derivada de x em relação a x, que é 1. Então, com isso, eu já consigo saber que a derivada de y é 1 sobre cosseno de y. Ora, mas eu queria obter a derivada de y, ou seja, y', como uma função de x, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais para saber quem é cosseno de y dado por uma função de x. Então, vamos trabalhar aqui do lado. Bom, nessa equação aqui de cima, nós temos seno de y igual a x. Então, vou escrever bem aqui, x igual a seno de y. Nós temos a identidade trigonométrica importante, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. E, de alguma forma, nós vamos usar essa identidade para encontrar uma expressão para cosseno de y. Ora, x é seno de y. Então, x, deixa eu fazer aqui uma separação. X ao quadrado vai dar seno ao quadrado de y. Mas eu sei que cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Então, se eu fizer 1 menos x ao quadrado, isso vai ser 1 menos seno ao quadrado de y. Ok? Mesma coisa. 1 menos seno ao quadrado de y, a gente sabe por essa identidade que é cosseno ao quadrado de y. Então, 1 menos x ao quadrado é cosseno ao quadrado de y. Cosseno de y vai ser igual a raiz 1 menos x ao quadrado. E aí, substituindo aqui na minha expressão de y', isso dá 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado.
Então, essa é a derivada da função arcosseno de x.